Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa última palestra de hoje, que é com a Ingrid Barros. A Ingrid é administradora de empresas por formação e ela é mãe de total dedicação do Nicolas, de 12 anos, e do pequeno Alexandre, de 1 aninho, que nasceu com síndrome de Down. E ela fez esse susto inicial se transformar em motivação para enfrentar e vencer possíveis dificuldades que você pode acompanhar no Instagram dela, que se chama 21 Motivos para Sorrir. E ela posta o dia a dia e todo o desenvolvimento desse pequeno, inclusive como ela lida com a alimentação junto com a síndrome de Down. A Ingrid vai trazer para vocês uma nova forma de olhar os pequenos com síndrome de Down. Espero que vocês tenham várias ideias. A Ingrid ela é acompanhada por uma fono, junto com o Alexandre. São dois fofos. Eu sugiro que vocês conheçam muito mais sobre eles no Instagram dela. E é isso, tem uma palestra super bacana aí com a Ingrid, tá bom? A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Oi, pessoal, eu sou a Ingrid, a mãe do Nicolas, a mãe do Alexandre, mais conhecido como Lelê. Alguns já devem conhecer ele aí do Instagram, 21 Motivos para Sorrir. E eu vim aqui a convite da Aline, um convite, assim, para mim muito especial, que foi falar aqui da alimentação do Lelê. Para quem não sabe, o Lelê, ele nasceu com síndrome de Down. E contando assim rapidinho a nossa história, foi assim uma notícia que foi um susto para nós, porque nós não sabíamos, né? Os exames da gestação todos deram sempre normais, nada indicava que poderia ter essa síndrome. E nós soubemos no parto, né? Realmente é uma notícia assim que deixa a gente abalado, porque é um mundo totalmente novo, eu não sabia nada a respeito da síndrome de Down. A gente fica apreensivo com a parte de saúde, os problemas decorrentes da síndrome, tudo que pode acontecer. Mas, graças a Deus, depois de realizar todos os exames com ele, a gente viu que ele não tinha nenhum problema de saúde, que ele estava bem, a gente conseguiu aceitar isso super bem. E o que eu sempre falo que assim, o que me ajudou muito foi aprender, ler muito a respeito, ler o que eu poderia fazer de melhor para ele, o que eu poderia oferecer de melhor para ajudar ele em toda essa caminhada aí que a gente tem pela vida. E a alimentação é uma coisa assim muito importante para mim. Desde assim da amamentação, que não é um processo muito fácil na síndrome de Down, devido à hipotonia, né, que eles têm facial, os músculos da face são mais fraquinhos, então muitos têm assim uma dificuldade de sugar. Graças a Deus o Lelê não teve, eu consegui amamentar ele super bem durante os 6 meses, os primeiros 6 meses, uma amamentação exclusiva, e não tive problemas com isso. Então eu aproveitei esse tempo para ler muito sobre a alimentação, e foi onde eu conheci a alimentação BLW, acompanhei muito, inclusive no Instagram da Aline, e eu achei super interessante, por diversos motivos. Porque uma, que ele ia conseguir conhecer o alimento, uma, que ele ia aprender a mastigar, e eu achava que isso ia ser realmente muito importante para ele, devido a essa hipotonia facial, e também porque eu achava que ia ajudar muito ele, assim, a coordenação motora com as mãozinhas, já que isso na síndrome de Down é assim uma parte que eles têm mais dificuldade, tem que ser muito trabalhado, por isso que se faz físio, se faz fono, se faz terapia ocupacional. E quando ele fez os 6 meses, então nós começamos a introduzir as frutinhas, e foi assim que eu dei início à alimentação do Alexandre. Eu cortava as frutinhas, colocava na mão dele, por muitas vezes ele não conseguia segurar, acho que por ser muito novinho, mas eu ajudava ele com a minha mão mesmo,
colocando na boca dele. O Alexandre ele sempre foi muito curioso com o sabor, ele gosta de comer. Então isso me ajudou muito. Ele aprendeu a mastigar, ele não engasgava. Eram raras as vezes em que ele tentava engolir um alimento assim que fosse maior do que deveria, e eu assim comecei a ver que isso voltava. Eu até foi onde eu aprendi sobre o reflexo que os bebês possuem, né, anti-engasgo. E então foi assim uma coisa que me ajudou muito. E a gente permaneceu nessa alimentação por muito tempo. Muitas mães se queixam, né, que faz sujeira mesmo, mas eu não me arrependo de nada, porque o Alexandre realmente aprendeu a mastigar e a gostar de cada alimento, porque ele conhecia a comidinha, conhecia o sabor daquela comida, conhecia o formato, a textura. Então isso nos ajudou muito. Inclusive, eu acho que hoje ele tem essa parte assim motora muito bem desenvolvida, graças ao início da alimentação, como foi com o BLW. Com os 8, 9 meses dele, hoje ele tá com 1 ano e meio, não sei se eu falei, mas com os 8, 9 meses do Alexandre, eu comecei a colocar no pratinho, já tudo separadinho, cortadinho, e comecei a dar com colherzinha pra ele. E ele aceitou super bem. Mas vira e mexe ele pega ainda com a mão, muitas vezes só pra olhar, muitas vezes coloca na boca. Então eu percebi que a parte de mastigação dele, assim, é fantástica. E eu tenho certeza que foi por causa do início da alimentação dele. Eu sempre me preocupei muito com a alimentação. Eu dou muito assim. Me dedico muito em essa parte de comer bem, comer alimentos que façam bem, comer comida de verdade. E na síndrome de Down isso tem assim um peso muito grande. A alimentação na síndrome é muito importante. Acho que come para todo mundo, mas na síndrome é muito importante. Existem diversos alimentos que tem que ser assim muito bem balanceado. Na síndrome de Down não se deve comer muito carboidrato. Uma coisa bem legal que a pediatra do Lelê sempre fala é assim, que a gente deve evitar os alimentos que são debaixo da terra e dar muita prioridade aos alimentos que são de cima da terra. Por quê? Na síndrome de Down, o gasto calórico deles não é como o nosso. Eles têm um metabolismo mais lento. Então, assim, há uma grande facilidade de engordar muito. Então, por que evitar esses alimentos? Porque realmente são alimentos mais calóricos, como a batata, a beterraba, cenoura, mandioquinha. Então ele come mais alimentos assim como verduras, abóbora, abobrinha, muita berinjela, porque são alimentos com menos calorias. E um alimento que assim deve ser completamente evitado é a mandioca, macaxeira, como alguns conhecem, porque é um alimento que acaba tirando o zinco que as crianças com Down possuem no organismo. Então isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu também não sabia, e por isso que a gente está sempre lendo, tentando aprender o máximo de coisas sobre a síndrome de Down. Eles têm assim uma dificuldade de absorção de algumas vitaminas, como a vitamina D. Tem que tomar muito cuidado com a tireoide, muito cuidado com o colesterol. Então, assim, eu gosto muito de dar para ele castanhas, alimentos que ajudem a manter o colesterol reguladinho, certinho. Tem que estar sempre fazendo exames para saber como que está. Então, realmente, a alimentação na síndrome de Down tem um peso muito grande. E é o que eu sempre escuto assim nas palestras de síndrome de Down, de médicos, nutricionistas, é que ele realmente vai ser o que ele comer. E o desenvolvimento na síndrome
depende muito disso da alimentação. Então é uma coisa que a gente cuida demais aqui em casa. E o bom é que assim estendeu a toda a família, né? Todo mundo começou a comer melhor ainda. Isso eu achei muito importante. Ah, uma coisa que eu segui assim muito é eu não dei suco pra ele até ele fazer 1 ano. Eu sempre assim dei a fruta pra ele comer, pra ele chupar. Então isso também eu achei que foi uma coisa que eu fiz que foi bem legal, que já foi diferente do meu primeiro filho, porque a gente tem muito aquele costume, né? Ai, dar suquinho, até mesmo na época de amamentação, suquinho, chazinho, e com o Alexandre isso eu fiz totalmente diferente. Eu introduzi o suco com ele só quando ele fez 1 aninho. E até hoje é difícil eu dar assim um suco para ele. Eu sempre prefiro dar a fruta. Então isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Eu também não dou nada com açúcar. Eu procuro fazer assim bolo integral sem açúcar para ele. Eu faço o meu próprio sobremesa lá, o queijinho suíço lá que todo mundo compra. Eu gosto de fazer aqui em casa sem açúcar. Então isso é uma parte que eu tô cuidando bastante, que eu acho que vai ajudar muito ele no futuro. É uma coisa que eu ouvi sobre a síndrome que assim, se eu conseguir cuidar muito da alimentação dele até os 5 anos de idade dele, assim, provavelmente ele não vai ter problemas futuros com isso da alimentação, com ter um colesterol muito alto, com ter problemas de tireoide. Então, isso é uma coisa que eu quero levar por um bom tempo para ver se ele consegue ter uma vida mais saudável possível, e eu acho que isso vai ajudar demais no desenvolvimento dele. Mas é isso. Eu quero agradecer muito o espaço aqui de falar do Alexandre. Vocês podem acompanhar a gente lá no nosso Instagram. Eu sempre procuro colocar a foto, o vídeo da alimentação dele. Eu gosto bastante do desenvolvimento dele. E eu quero agradecer o carinho da Aline, obrigada pelo espaço. E quem sabe na próxima estamos aí juntos, já contando um pouquinho mais com o Alexandre já bem maiorzinho. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.